Eu venho de uma família que a gente não tinha muitas opções de conhecimento sobre alimentação. A gente não falava muito sobre isso. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar num coworking. Lá a comida era completamente diferente, assim. Tinha muita gente de uma classe financeira diferente da minha e eu via que a galera poderia optar pelas coisas que eu sonhava em comer todos os dias, que era, sei lá, picanha, sushi. A galera lá comia empadão de legumes, lasanha de berinjela, umas coisas estranhas, assim. E eu descobri que realmente a alimentação saudável, ela tinha um preconceito dentro de mim, mas que o sabor era muito bom. Meu nome é Hamilton Henrique, tenho 30 anos, morador de Recife e sou fundador do Saladorama. Eu e os meus amigos, a gente sempre se encontra na esquina assim de casa para bater papo. E no final desse papo sempre a gente pedia alguma coisa para comer, né? Sempre pedia pizza, sempre pedia hambúrguer e tal. E aí um belo dia a gente estava conversando e eu falei, vamos pedir uma lasanha de berinjela, assim. Aí meus amigos olharam pra mim e falaram, pô, que história é essa? Agora você é playboy, quer comer essas coisinhas meio tchutchu, sabe? E aí eu tentei explicar pra eles, falei, cara, não, cara, é bom, vai ser legal, deixa eu pedir. Aí fui pra internet, não encontrei. Depois procurei numa cidade mais próxima, não achei. Encontrei no centro do Rio e muito difícil, ninguém entregava na minha cidade. Nesse meio tempo, minha avó e meu avô tiveram problemas de saúde. E esses problemas de saúde eram diretamente relacionados a péssimos hábitos alimentares. Quando ela foi no médico, aí passou uma lista de coisas que elas deveriam comer e imagino que estava lá, lasanha de berinjela. Não acredito. Problemas relacionados a péssimos hábitos alimentares na comunidade é a coisa mais comum possível. E quando eu comecei a perceber isso, a gente começou a entender que precisava levar o que eu tinha acesso na classe A para a minha comunidade. Para muita gente isso não fez lógica, porque tem uma construção de achar que a comunidade não quer, né? Não, o pobre gosta de feijão e farinha. Só que não é apresentado essa pluralidade de alimentação. E aí eu vi uma oportunidade de negócio. Eu falei, nossa, seria legal se a minha comunidade também tivesse o privilégio de comer o que eu estou comendo. Então a ideia que a gente tinha era de levar alimentação saudável para a comunidade. Mas da onde vem um produto? Eu não estava atento para isso, eu preciso do produto ali. A gente sabia que tinha que encontrar agricultores, só que no início de negócio a gente não consegue ver isso, então eu comprava no mercado, produzia e levava e vendia. Só que a gente viu que a estrutura de negócio, pensando nisso, não se sustentava. Porque eu pagava muito mais caro do que se eu comprasse com a agricultura e eu não valorizava a agricultura, pelo contrário. Então a gente começou a comprar lá na ponta, junto com o agricultor, então ficava muito mais barato. Aí eu comecei a me perguntar quem era o cara que acordava 4 da manhã, 3 da manhã, para vender alimentos. E a gente percebeu que era o cara da própria comunidade. Então a gente começou a incentivar que tivesse a agricultura dentro da comunidade para ficar mais perto, para que a gente comprasse e que a comunidade também fosse privilegiada em ter acesso àquela alimentação. O desenho estava perfeito. E agora vamos vender. Será que a comunidade vai comer? Será que a comunidade gosta? Então a gente precisava falar de algo que a comunidade entendia ali naquele momento. Então o que a gente fez? A gente trouxe a ideia de mais barato que um fast food. E quando a gente trouxe essa ideia de mais barato que um fast food, falou muito a linguagem da comunidade. A gente começou a patrocinar algumas corridas que já aconteciam dentro da comunidade. Foi aí que o mar se abriu, porque a comunidade começou a associar que para ela ter um bom desempenho em algumas coisas, ela precisava se alimentar melhor. E nada melhor do que premiar isso com uma atividade física. Esse modelo que começou a fazer muito sentido, a gente começou a replicar para outras comunidades. E eu era o termômetro do Saladorama para isso, por isso que eu ia morar nas comunidades. Então, toda a comunidade que o Saladorama implementou, eu fui passar um período, ou eu fui morar, ou eu fui viver e entender hábitos e costumes. E como a gente estava nesse processo de expandir modelo e vai dar certo ou não, a gente foi estudar sobre modelos de franquia e a gente percebeu que qualquer rede de fast food tem um padrão. O que vende num estado, vende no outro. Só que a gente tinha um ponto que era fora, porque a gente era dentro da comunidade. E a comunidade tem a sua própria gastronomia. Não era só uma questão de cardápio, mas também de hábito alimentar.
E quando a gente entendeu que era esse hábito alimentar do que era mais próximo, tinha a ver com o que dava mais em cada região, a gente começou a respeitar esse processo e trabalhar em cima disso. Não tem como comparar o fluxo de camarão que tem no Rio com o fluxo que tem em Recife. Em Recife você passa a mão na água, vem camarão. No Rio não. Então tem essa... E é óbvio que lá vai ser mais barato, assim como outros itens também. E como o Saladorama estava no Rio, Recife, no Maranhão, na Bahia, em Florianópolis e em São Paulo, eram 6 estados completamente diferentes, a gente teve que respeitar como a comunidade se comporta através da alimentação saudável. O Saladorama em São Paulo era um sonho que a gente já vinha tendo já há algum tempo, principalmente porque a gente tem um carinho muito grande pela cidade. E São Paulo é muito grande, né? A logística de São Paulo é muito complexa, as comunidades são enormes, são quase cidades, assim. Então a gente estruturou bastante, estudou bastante, veio para São Paulo e viemos com um modelo que é para o Saladorama, que a gente acredita que é o mais apaixonante. Que ao invés de a gente vender franquias aqui, a gente está formando as nossas franqueadas sociais. Então a gente abriu uma turma de 20 mulheres, que essas mulheres vão ser representantes do Saladorama para suas comunidades. Só que não faria sentido a gente abrir as franquias se não tivesse produção. Então foi aí que a gente, pesquisando e encontrando, indo em algumas feiras, a gente conheceu a Dona Terezinha, que tem essa horta maravilhosa, que produz todos esses itens que nós produzimos. E essa horta da Dona Terezinha está localizada numa comunidade na zona leste de São Paulo, aqui em São Mateus, e que faz parte de um grupo de agricultores de periferia que visam não só fazer uma renda com a venda de agricultura, mas também apresentar para a sua comunidade alimentos orgânicos e de ótima qualidade. Hoje o Saladorama tem atuado em 6 capitais e tem pensado até o fim do ano em alcançar mais 3 capitais, sendo assim 9, e iniciamos um processo de formação de novas consultoras Saladorama fora do país, em Moçambique. Um dos maiores desafios é criar um modelo de negócio sustentável dentro de uma periferia com uma proposta tão desafiadora que é mudar uma cultura de alimentação. As comunidades, antigamente, elas são conhecidas por ter horta. No Rio de Janeiro, tem muitas comunidades que se chamam fazenda, que se chamam várzea, que era onde as pessoas plantavam. Em algum momento, isso deixou de pertencer à comunidade e se transformou num privilégio, principalmente por uma elitização da questão do alimento. Porque para você ser orgânico, você tem que ter um selo, você tem que ser isso, você tem que corresponder a milhares de coisas. E as pessoas da comunidade se sentem inibidas de meter a cara e produzir seus alimentos. O que o Saladorama veio fazer é de falar, planta, desenvolve o teu negócio, não usa veneno e vende. E dizer para ele que o que ele está fazendo é bom e é um bem não só para ele, mas para a comunidade dele, é o nosso principal ponto ali de incentivo. O funcionamento da economia local nas periferias traz primeiro um resultado gigante, que é a empregabilidade. Mas quando esse dinheiro ele faz o giro dentro da própria comunidade, os serviços dentro da comunidade melhoram, as pessoas têm mais qualidade de vida. Quando eu compro alguma coisa dentro da comunidade, quando eu compro dentro de um mercadinho na comunidade, eu dou a possibilidade desse mercado melhorar. Me dá mais opções de compra, me dá mais opções de produtos, criar novos serviços. Está tudo dentro da comunidade, tudo faz sentido. O Saladorama é um negócio social e ser um negócio social é pensar no desenvolvimento da comunidade em todas as esferas e também ganhar dinheiro com isso. Fazer com que essa evolução de transformação dentro das comunidades seja financiada pelo próprio negócio. Esse tema vem evoluindo e vem ganhando aditivos muito importantes, que é pensar no impacto. Isso eu consigo incluir todo mundo. Eu consigo incluir grandes empresas, grandes indústrias a pensarem no impacto também que elas causam, seja nos seus produtos ou em serviços que ela pode estar prestando futuramente e transformando a sociedade. Então eu acredito que essa evolução de negócio social, ela vai passar a ser negócios de impacto social.
vão ser empresas de impacto social. São empresas que se preocupam não só com a venda do seu produto, mas qual é o ciclo que esse dinheiro faz e qual é o impacto que a empresa em si causa na sociedade. Pensar suas ações já imaginando o seu impacto. Não criar uma ideia simplesmente por oportunidade de negócio ou por acreditar que vai gerar lucro. Pensa o que isso vai causar e depois você chega no modelo de negócio. Porque o modelo de negócio, por mais inovador que ele seja, por mais disruptivo que ele seja, é comprar e vender, é a mesma coisa. Não muda muito. Agora, o impacto que você gera, aí está a inovação do seu negócio.